Opa, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Meu nome é Bruno e hoje a gente vai conversar sobre um tema que afeta muita gente, mas nem sempre a gente tem coragem de olhar de frente e falar sobre isso, que é sobre a pornografia e seus impactos negativos. E também como a gente pode sair desse ciclo usando uma abordagem um pouco diferente. Então fica comigo até o final, porque vamos ver e entender sobre tudo isso, te trazendo também uma solução prática. E pode ser que isso mude a sua visão ou então ajude alguém que você conhece. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para você não perder os outros vídeos que eu vou estar soltando aqui nesse canal, que com certeza vai te ajudar a melhorar aí na sua vida pessoal, financeira, profissional e etc. Você já parou para pensar que a pornografia, ela tá mais acessível do que nunca hoje, através de celular, internet? Isso pode parecer um pouco inofensivo, mas a verdade é que há consequências e elas nem sempre são visíveis. Por exemplo, existem consequências que já são comprovadas, que você pode ter alterações no cérebro, você vai ter expectativas irreais, isso também vai impactar diretamente nos seus relacionamentos, você vai sentir uma sensação de culpa, vai estar sempre se comparando. Então, existem uma série de impactos negativos que a pornografia tem sobre você. Então, a gente vai mergulhar sobre isso. E para isso, eu vou utilizar um livro chamado The Easy Peasy Way to Quit Porn, que significa tipo um método para um método eficaz, um método mais fácil para você sair da pornografia. Por que eu tô falando desse livro? Porque esse livro, justamente esse livro foi ele que me deu um estalo assim para eu poder mudar, porque eu já tinha consumido outros tipos de conteúdo que falava sobre isso, mas eu não conseguia parar. Mas depois que eu li esse livro, eu tive um pensamento diferente e aí eu consegui vencer esse vício, né? Essa dependência. Nesse livro, ele fala que o consumo excessivo de pornografia, ele funciona como uma armadilha no seu cérebro. E isso é criado por um processo de, como se fosse uma lavagem cerebral, que leva a pessoa a acreditar que a pornografia dá prazer, né? Que ela precisa disso para ter prazer. Quando, na verdade, segundo o autor, isso é apenas uma ilusão. Então vamos ver os principais impactos negativos antes de passarmos para a solução desse problema. O primeiro impacto são impactos que causam no seu corpo e na sua mente. No livro, ele enfatiza que a pornografia ela deixa de ser apenas lazer quando ela se torna algo que, de fato, eu preciso. Né, algo que eu dependo daquilo. E ele fala que isso é uma armadilha que hackeia o seu cérebro. E isso acontece não porque você é fraco, mas porque a sua mente já foi condicionada para poder fazer isso, para poder ter esse comportamento. Por exemplo, as pessoas que consomem pornografia, essa pessoa, ela vai, com o tempo, né, ela vai precisar de estímulos maiores para poder ter, de fato, o prazer. Porque a pornografia, ela tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo para fazer você ter prazer. E isso vai ficando, vai chegando um certo momento que o seu cérebro ele pede mais, algo diferente que vai te dar mais prazer. Então esse estímulo ele vai ficando cada vez maior. Seu cérebro vai pedindo mais. E isso é um problema. Você também pode ter disfunções sexuais. Você vai ter uma menor relação. Você vai ter uma menor satisfação nas relações reais. Como eu disse, você também vai sentir uma sensação de culpa, vai ter ansiedade. Tudo isso porque você não está competindo com a vida real, mas com algo que foi produzido exatamente para te excitar e para agravar esses estímulos, né? Para fazer eles se tornarem cada vez mais dependentes daquilo. Porque o seu cérebro, ele sempre está buscando novidades. E a pornografia, ela oferece uma novidade intensa, né? Ela é cheia de categorias, de tudo quanto é coisa que você pode procurar e encontrar para se satisfazer. Então, o que antes te excitava, agora não te excita mais. Então, você precisa de um estímulo maior para poder se satisfazer. E isso também vai ter um impacto direto nos seus relacionamentos. Os seus relacionamentos também sofrem com isso. Então, o segundo ponto é que os seus relacionamentos vão ter um impacto também sobre isso. Por exemplo, quando um dos parceiros, né, um dos casais, consome pornografia, principalmente se for de forma excessiva ou em segredo, né, escondido, isso pode acabar criando expectativas irreais sobre o sexo, né, sobre a aparência, sobre o desempenho. Você vai estar sempre comparando, né, com o sexo que você vê através da pornografia com o que de fato acontece, pois isso são coisas totalmente diferentes. Mas como você consome isso, você vai achar que deve ser igual, pois o seu cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que não é, né? O que você está olhando, para ele aquilo é a realidade, né? Então, por exemplo, se você está consumindo pornografia, para ele você está fazendo aquilo, né? Você está fazendo sexo, mas na verdade você não está. Então você vai ter essas expectativas irreais sobre o sexo dentro do seu relacionamento, porque você está consumindo isso e achando que isso é normal. E aí também pode gerar culpa, pode gerar vergonha, falta de comunicação. No livro ele fala que não adianta você apenas diminuir o consumo, você precisa cortar ele de vez, porque se você só diminuir,
a frequência de consumir isso, mesmo assim, essa armadilha ainda vai continuar ativa dentro de você. Você vai acabar querendo que o seu parceiro, né, a sua namorada ou esposa ou algo do tipo, seja igual nas cenas que você viu. Ou você sente que você não consegue fazer da mesma forma que o cara faz, você sente que não está à altura, né, não tem o mesmo desempenho que ele. Ou você vai ficar dependente, né, dizendo, somente a pornografia que me satisfaz. No sexo eu não consigo ter a mesma satisfação, é o mesmo prazer que eu tenho na pornografia. E aí acaba que a relação real, ela vai ficando menos intensa, vai acontecendo menos. E isso vai impactar diretamente o seu relacionamento a longo prazo também. E por fim, há também implicações e impactos negativos para a sociedade e também para você como um cidadão. Os sites que são mais acessados dentro da internet são os sites que contêm pornografia. Então, o consumo massivo de pornografia, ele acaba alimentando padrões irreais de corpo, de sexo, de prazer. Além disso, ele também pode normalizar a violência, a objetificação do corpo, comportamentos que seriam inaceitáveis, né, na vida real. E o livro diz que essa armadilha, essa lavagem cerebral, ela não atinge somente o indivíduo, somente você, mas como a sociedade vê o corpo, o sexo, o prazer, a intimidade. Então, se as crianças, os jovens ou você aprendem sexo pela pornografia, você acaba aprendendo fantasias. E isso não é necessariamente saudável, né? Você acaba aprendendo coisas ali que na vida real acabam sendo inaceitáveis, né? Ela impacta diretamente em você como indivíduo e na sociedade como um todo, né? Como a sociedade vê isso, vê o sexo, o prazer e a intimidade. Então, depois de você entender os impactos que a pornografia causa em você, agora vamos ver o que a gente pode fazer para sair desse ciclo. No livro ele fala que você não pode depender, que você não precisa depender da força de vontade, de tortura ou de sacrifício, né? Mas você precisa entender como funciona esse mecanismo e se libertar dele. Porque muitas pessoas, eu quero parar com a pornografia, mas não conseguem porque acha desafiador, é muito difícil, acaba se tornando um sacrifício, né? Essa pessoa não consegue se controlar. Então a gente precisa entender como é que isso funciona, como é que esse mecanismo funciona, para a gente poder se libertar dele. Então vamos ver alguns pontos de solução e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. O primeiro passo é você compreender essa armadilha. Você precisa entender que o que parecia prazer era, na verdade, um ciclo que servia à pornografia e não a você. Quando você sai disso, o autor ele fala que você não está só, você não está dando algo, você está ganhando a sua própria liberdade. Então, o primeiro passo é você entender essa armadilha, que é a pornografia. O segundo passo é que você tem que abandonar essa ideia de que você não vai parar de ver pornografia completamente, você vai ver ela com menos frequência. Você precisa parar com isso. No livro ele fala que cortar ou reduzir só, na verdade, prolonga isso, porque isso vai manter o desejo ativo. Então a solução é você se libertar disso de forma completa, em que você pare de verdade, né? Pare de fato de assistir e consumir esse tipo de conteúdo, para você poder se libertar dessa dependência que você tem na pornografia. O terceiro passo é você substituir esse vício que você tinha, essa dependência que você tinha na pornografia, em algo que seja melhor para você. Então você precisa preencher esse vazio com alguma coisa, como por exemplo, com conexões reais, com pessoas reais. Você precisa ter hobbies para você ter tempo, né, para outras coisas, preencher o seu tempo com outras coisas e não com isso. Então você precisa ter hobbies também. Você precisa ter uma intimidade verdadeira com alguém, se cuidar, ter um autocuidado. Então você precisa substituir esse vício, essa dependência com algo que seja melhor para você, né? Você precisa trocar e inverter, né, a ordem. Quarto passo, você precisa comunicar e buscar apoio. Por exemplo, se você estiver em um relacionamento, você precisa abrir esse diálogo, né? E se você estiver sozinho, busque grupos de apoio ou uma comunidade. Por exemplo, eu encontrei esse livro dentro de uma comunidade que eu participava dentro do Telegram. Lá eu encontrei esse livro, eu li esse livro e eu apliquei o que esse livro estava falando e assim eu consegui, de fato, me libertar desse vício, né, dessa dependência. Ao mesmo tempo também que eu conheci outras pessoas lá e a gente trocava conhecimento, dicas e situações, né, que a gente estava passando para a gente poder entender mais, né, como a gente pode se libertar de tudo isso. O quinto e último passo é você, de fato, então, celebrar essa liberdade. Você conseguiu se libertar desse vício, dessa dependência. Então você precisa comemorar isso, porque isso, na verdade, não é um sacrifício, é, na verdade, um ganho. Quem está ganhando é você não está perdendo nada. Quando você se libertar dessa dependência, você vai ter mais liberdade,
mais clareza, mais energia, vai ter um relacionamento muito melhor, então você só vai ter benefícios. Por isso, no livro, ele mesmo enfatiza: não existem vantagens reais em ser um usuário de pornografia. Então você precisa se libertar e comemorar isso. Então esses passos, essas na verdade são apenas bases, e cada pessoa vai se adaptar de acordo com o seu ritmo. Mas você precisa de fato se libertar desse vício, dessa dependência. Então aqui eu queria deixar para te ajudar ainda mais algumas dicas extras. A primeira dica para você poder se libertar disso é você verificar o seu ambiente, aonde você está. Não só o seu ambiente físico, mas o seu ambiente digital. Então, por exemplo, se você fica muito no seu quarto ou em algum lugar em que esse gatilho é ativado, por exemplo, geralmente quando você está na cama ou no seu quarto, você deve evitar. E em ambientes digitais, né? Por exemplo, use bloqueadores de navegador para que você não consiga acessar determinados sites. Use filtros. Pare de seguir aquelas mulheres no Instagram, pois aquilo ativa o seu gatilho, né? E você começa a pesquisar. Por isso, evitar esses gatilhos é uma prática inteligente para você não cair novamente. A segunda dica é que você deve se educar e educar aqueles que estão à sua volta. Então você deve falar, né, com as pessoas que você gosta ou com alguém que você está se relacionando, falar sobre intimidade, sobre prazer, sobre a saúde sexual. Conversar sobre isso é algo totalmente normal e com certeza vai te ajudar. Você deve mostrar que a pornografia ela não define a sua realidade. Então essas duas dicas elas já ajudam bastante para que a mudança ela seja mais sustentável. Você, por acaso, já tentou ou já ouviu falar em alguma dessas estratégias que eu comentei aqui? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. Agora a pergunta que eu faço para você é: qual desses passos você vai aplicar primeiro? Ou se você já começou, como foi? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está passando por isso ou alguém que você conhece que talvez pode ajudar, né? Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e comenta aqui embaixo temas de vídeo ou situações que você já passou ou que você está passando, para a gente trocar aquele conhecimento e aquela ideia. Então é isso. Tamo junto, muito obrigado e tchau.